alguns dias atrás, agora já não está mais tão frio assim, mas sabemos que chega o inverno, que a gente sempre fala, chegou o inverno, a gente come mais. Mas por que a gente come mais? Tem explicação fisiológica, tem explicação emocional, comportamental, né? O que tem por aí, né? Vamos descobrir isso hoje. Então, já curte, compartilha com quem você sabe que precisa aprender sobre isso. Porque hoje a gente vai falar de algo que a gente está vivendo, que é esse inverno, né? Promete que vai ser mais frio do que nos outros anos, mas a gente vai abordar aqui um tema muito mais profundo, que está relacionado às emoções, comportamentos, caminhos neurais, né? Para que vocês aprendam e entendam mais sobre isso. Bem-vinda, Suelen. Bem-vinda, Fernanda. Bem-vinda, Silvana. Sejam muito bem-vindas. Hoje o tema é diferente do que você costuma ver por aí, né? E a pergunta simples e que a gente sempre se faz é por que o frio te faz comer mais, né? Mas a resposta é tudo menos óbvia, né? Se a gente acha que é só porque tá frio, cai a temperatura, eu preciso de mais energia, eu preciso ter mais, né, calorias, muitas vezes não. A gente tem muitas vezes aí, eu tenho compartilhado isso muito com vocês nos stories, emoções congeladas. Nós temos aí relações frias, crenças herdadas, né? Fome de afeto e não de comida. E qual que é esse papel do corpo, né, como tradutor da nossa alma quando a gente fala sobre isso? Né? A gente tem que olhar para o nosso corpo, para os sinais que ele dá para a gente nesse sentido, né, de entender que ele não dá sinais por acaso, a gente tem que entender e aprender a lidar com eles. É isso que eu falo lá no grupo do Liberte-se, né, que eu trago para elas cada percepção diferente que elas me trazem, cada compartilhamento que elas trazem, eu trago todas essas percepções que são fora do óbvio, né, fora do que elas estão acostumadas ou do que a gente vê aí na internet que só traz o padrão, né, déficit calórico, exercício físico, mas e o resto, né? Caminhos neurais, comportamento, questões emocionais, relacionais, né? Quais são as memórias afetivas e emocionais que tem por trás disso? Né? Tem neurociência também, todas essas questões. Então, é para isso que a gente olha, né? Para todas essas questões que a gente não está entendendo, mas que está no nosso inconsciente. Nosso inconsciente, nosso subconsciente, ele fala muito mais, né, com a gente, das nossas reações automáticas, dos nossos impulsos emocionais, comportamentais, do que a gente imagina. Então, ele traz o reflexo daquilo que nós estamos vivendo, pensando, fazendo, e é isso que eu costumo trabalhar aí com as minhas pacientes e alunas. Então, se você não conhece, se você está caindo aqui de paraquedas, né, pela primeira vez, está acompanhando essa live, para entender melhor o que é nutrição comportamental, o que é terapia nutricional, para você entender como que tudo isso funciona, te convido também a compartilhar com uma amiga, com alguém que você sabe que precisa ouvir sobre isso, que a gente fala sobre o feminino, a gente fala sobre nutrição, a gente fala sobre neurociência, comportamento, questões emocionais, para que vocês, como eu falo lá no grupo, né, libertem-se de todos esses medos, angústias, traumas, feridas, relações que estão aí travadas e travando a vida de vocês. E quando a gente fala sobre o frio, o que entra na nossa cabeça, né? Que a gente tem que mudar a nossa alimentação. Bem-vinda, Dayana. Seja muito bem-vinda. E aí a gente entende que eu como mais durante o frio, eu tenho mais preguiça. O que está por trás disso, né? Se a gente olha para a questão da neurociência e da alimentação no frio nós temos menos luz natural. Isso já gera uma queda de humor e de energia e de prazer. Então, essa falta de luz natural, ou seja, o sol nasce mais tarde, escurece mais cedo, e isso traz essa questão, né, para o nosso cérebro, para a nossa mente, de que eu vou ter, né, uma diminuição aí de serotonina e dopamina, né, o meu corpo vai estar liberando menos serotonina e dopamina, consequentemente, isso vai gerar uma diminuição, uma baixa no meu humor, uma baixa na minha energia, e até no prazer de fazer as coisas. Porém, isso é regulável, isso eu consigo modular, que eu falo para vocês, né, que a gente aprende que a gente não controla as nossas emoções. A gente não tem um botãozinho de liga e desliga, a gente regula, né, as nossas emoções e assim também como os nossos comportamentos. Quando a gente olha para tudo isso, qual que é o resultado?
né? Que a maioria de vocês fala e traz aí pra gente, que eu busco mais por comida, eu busco por estímulo rápido, já que eu estou com uma baixa de serotonina e dopamina, que são hormônios que dão essa sensação de bem-estar e de prazer. E a comida traz isso pra gente, né? Muito rápido. Assim como a internet, assim como, né, está ali, né, passando feed o tempo todo, dopamina barata que a gente fala, né? Então, vou trazer aqui um exemplo para vocês, né, de uma paciente, que ela, com 36 anos, estava trazendo sempre para mim que no frio ela precisava de chocolate. Ó, precisava, né? A gente precisa de chocolate, a gente precisa, né? Mas muitas vezes a gente coloca esse termo, a gente coloca, né, as comidas nesse lugar, eu preciso de chocolate toda noite. E aí a gente vai investigar, a gente vai olhar, entender o que está por trás disso. É emocional? É caminho neural? É memória afetiva? Né? É comportamental? O que está por trás de tudo isso, né? E aí a gente olhando para tudo isso, bem-vinda, Sônia, seja muito bem-vinda. A gente vai entendendo que ela passava o dia inteiro cuidando da casa, cuidando dos filhos, e numa rotina que, né, quem é dona de casa, quem cuida de casa, dos filhos, sabe que para muitos que estão de fora parece que tem tempo sobrando para fazer as coisas, quando na verdade é um serviço que não acaba, né? É um trabalho que nunca tem fim. E aí ela se via perdida ali o tempo todo, sem tempo até mesmo para ela, né? Inclusive no grupo, né, do Liberty, ele tem aulas, né, extras com uma profissional, com a Suelen Yamasaki, que ela é personal organizer, e ela trouxe ali como você organizar a casa, como você se organizar para ter mais tempo para você. Então, são algumas coisinhas que eu trago aí também para os meus pacientes e alunas, né, extra. E aí ela se via perdida nessa rotina, né? E o que que ela sentia? Ela sentia que não tinha tempo para ela, que o chocolate não era só um doce, ele era a recompensa. Ele entrava como meu momento. Vocês têm o seu momento? Vocês sabem o que é ter esse momento? Vocês conseguem identificar o que para vocês traz essa sensação de prazer, de descanso, de estou olhando para mim? Ou vocês nunca têm esse momento? Não, 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 não consigo, não dá tempo, não tem como. E a gente vai se deixando de lado, a gente vai se esquecendo, a gente vai dando sempre prioridade para os outros, vai sempre dando prioridade para as coisas que têm que ser feitas e esquece da gente. Você come muitas vezes mais à noite no frio, quando todos estão dormindo. Eu falei sobre isso no áudio, né, de hoje. Tem lá também um canal no YouTube, onde todos os dias eu compartilho áudios ali, trazendo essas reflexões. E ali eu trouxe também essa reflexão, né, de que muitas vezes, nesse momento em que você fala, pronto, é o momento que eu tenho para mim, que ninguém vai estar olhando, que ninguém vai estar perguntando, que ninguém vai estar me chamando, que eu não tenho que me preocupar com nada, é o momento que você entende que é só seu. E aí você coloca a comida nesse lugar. E a gente tem que entender e aprender que a gente pode fazer isso de outras formas. Que a gente tem condições de trazer esse novo comportamento, criar os novos caminhos neurais, né, que eu falo, né, para as minhas pacientes e alunas. E é nesse lugar que a gente vai trazendo novas percepções, que a gente vai trazendo novos comportamentos e colocando no lugar desse, onde a gente trazia comida. Então, nessa questão de neurociência, é para isso que a gente olha. Então, aqui a gente não fala só sobre nutrição, a gente não fala só sobre terapia, a gente olha, por isso que é integrativo, né? Porque a gente olha para você como um todo, a gente vai olhar essas relações, né? O que está pesado, né, nessa relação? O que está tão difícil, né? Que eu preciso estar no momento que eu me sinto sozinha, que eu entendo que é nesse momento que eu estou tranquila, para que eu possa comer, e eu como escondido. Eu como escondido, o que me faz comer escondido? Será que eu tinha cobranças lá atrás? Eu já fazia isso quando criança? Porque me cobravam que eu não podia comer isso, que eu não podia comer aquilo? Será que na minha infância eu fui uma criança, né, com sobrepeso, um pouco mais gordinha, e aí, consequentemente,
eu estava ali o tempo todo sendo cobrada, sendo vigiada do que eu comia. Seja bem-vinda, Mupetes. E aí, o que acontecia? Eu já comia escondido. Qual que é o meu comportamento depois de adulta? Por mais que eu seja adulta e não precise mais, muitas vezes eu volto para o mesmo lugar, é o caminho neural que o meu cérebro já conhece, e eu volto para esse lugar de comer escondido. Então, é nesse lugar que eu vou entendendo o que está acontecendo, e é isso que a gente faz ali no diagnóstico, né? A gente puxa a raiz, a gente entende o que estava acontecendo, de onde veio esses comportamentos, de onde vieram, né? Esses traumas, essas feridas emocionais, né? Essas questões que estão no seu inconsciente, no seu subconsciente. E quando a gente fala sobre nutrição funcional, por exemplo, a gente está trazendo as questões de energia vital, né? O frio, ele exige mais, né, uma energia térmica. Sim, né, o corpo tem que demandar, gastar mais energia para manter a nossa temperatura. E isso dá mais fome, mas nosso frio aqui não é tanto assim, né? As temperaturas aqui não são tão baixas a esse ponto de gerar tanta fome, assim. Muitas vezes está no seu inconsciente também. A gente cresce ouvindo, no frio a gente come mais, no frio a gente come mais. Baixou a temperatura, seu inconsciente já traz essa questão de fome, assim como o da TPM, falei isso também no grupo motivacional, motivacional é gratuito. Eu falei no grupo Liberte-se, né, que elas compartilharam sobre a necessidade de doce, TPM, se tinha dia, certo, se não tinha, as oscilações, falei sobre as oscilações hormonais, né, quais são os dias que realmente fazem sentido ter esse pico de vontade aí de doce, quais são os que não tem, que são só comportamentais, que são questões emocionais, crenças que estão por trás da TPM, tudo isso a gente vai compartilhando ali também, né, com as pacientes. Mas, de fato, a gente vai ter aí um aumento da fome por densidade. Só que também a gente tem o de acolhimento. Só que se a gente pensa no que eu preciso de fato para nutrir o meu corpo, os industrializados não fazem parte, né, desses alimentos. Mas quando a gente pensa em inverno, normalmente a gente pensa num caldo, né, aqui onde eu moro, o pessoal consome muito caldinho, a gente pensa numa sopa. Só que qual que é o maior erro? Eu corro para o prático, eu corro para o industrializado, eu corro para o pacotinho, que é rico em glutamato monossódico, que é rico em N ingredientes ali que muitas vezes a gente nem sabe o nome, nem sabe o que tem, que vai dar a inflamação no intestino, que vai deixar o corpo totalmente inflamado, o intestino inflamado, corpo inflamado, né? Vai dar aí questões, né, de retenção de líquido, vai dar questões aí também da palatabilidade. Quais são esses alimentos que a gente está consumindo, né? São próprios para consumir em rapidez, em 1 minuto, 2, 3 minutos, mas e aí? O que eu estou consumindo de fato? Eu estou nutrindo o meu corpo? Ou eu estou só enganando ali, né? Aquela fome que não é fome física, que é fome emocional, né? Pegar aquele chocolate diet achando que é saudável, e muitas vezes o que você tem ali são mais ingredientes do que realmente chocolate, né? A gente tem aí pesquisas mostrando isso, que hoje em dia a gente não tem chocolate, né? De verdade, é uma mistura láctea ali, gorduras e N produtos com sabor chocolate, né? São pães, muitas vezes, e massas que a gente compra, que a gente consome, achando que realmente tem ali benefícios, mas eu não sei, né, ver o rótulo, eu vou só pelas calorias, eu não sei olhar o rótulo de ingrediente, tem aula lá, né, sobre isso, né, para quem está no grupo Libertes, para entender como olhar um rótulo, como saber se o alimento que eu estou comprando, que eu estou consumindo, realmente é bom ou não para o meu consumo. E ali eu estou me alimentando do quê? Será que é afeto? Será que eu estou me alimentando só com rótulos, olhando ali e pensando nas calorias, nas proteínas, nas gorduras, nos carboidratos? O que está por trás disso? Né? Eu não estou, de fato, nutrindo o meu corpo. Eu sei nutrir o meu corpo, tudo para mim está encapsulado, tudo para mim está fechado num pacotinho. Né? A gente precisa ir se libertando, né, desses conceitos, né? E aí a gente vai aprendendo a se organizar, a gente vai aprendendo a fazer as compras, a gente vai aprendendo a olhar para os alimentos de uma maneira diferente. Tudo isso ali dentro do grupo Liberte-se, dentro do desafio de 21 dias, né? Vocês vão aprendendo e vão olhando com esse olhar diferente para a comida, né?
de entender o que é o comer emocional, o comportamental, e conseguir se livrar disso também. Quando a gente traz esses detalhes do dia a dia para vocês, por isso que é tão importante compartilhar, né? Quando elas compartilham ali comigo no grupo, mais eu consigo trazer as percepções e dar esse olhar diferente que elas muitas vezes não têm, que é, por exemplo, memórias, né? Que a gente tem, memórias, feridas que o frio vai ativar. Será que você tem ali um gatilho relacionado ao frio no seu inconsciente? Muitas vezes o frio traz a sensação de abandono, e aí a gente tem memórias de ausência afetiva, falta de colo, distanciamento, muitas vezes dos pais, memórias que geram frio e silêncio, de solidão, que está lá no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, nas questões emocionais, na falta de escuta. Quantas de vocês, quando passam ali pelo diagnóstico, quando fazem o atendimento, a gente vê e entende todas essas questões, né? Tem uma paciente, por exemplo, 42 anos, que ela dizia que detestava julho. Julho era o pior mês para ela, né? Toda vez que chegava o frio, ela se sentia mais triste, ela comia mais pão. Não era qualquer pão, era um pão específico e ainda tinha que ter a margarina. E ela fazia isso de novo. Mais uma outra paciente, mas fazia isso escondida. E aí na sessão, ela chorou lembrando, né, que a mãe, né, saía cedo para trabalhar, ia para o trabalho, era frio, inverno, e ela ficava sozinha e com fome. E o que tinha para comer era o pão e margarina. Olha as memórias afetivas que a gente sente. Nem sempre essas memórias afetivas, elas são boas, mas elas trazem alguma sensação. Eu me sinto sozinha, eu me sinto abandonada no frio. O que eu faço? Eu recorro para aquilo que a minha mente já conhece. Naquela época, para ela, quando criança, era esse pão com margarina, que dava o conforto, que dava o prazer, porque lembra que o alimento, ele traz esses hormônios para a gente, de conforto, de prazer, de dopamina, de saciedade, de bem-estar. E aí, ela inconscientemente buscava por esse mesmo pão, por essa margarina. Eu já compartilhei, acho que aqui com alguma live com vocês, ou com as minhas pacientes, nas lives exclusivas lá para elas, que eu já passei por isso, de remontar inconscientemente o mesmo cenário de um dia, com um alimento tal, assistindo tal coisa, de quando eu era pré-adolescente, adolescente, minha mãe trouxe para mim, inconscientemente. Hoje eu tenho essa clareza. Na época eu só estava buscando aquele mesmo sentimento, aquele mesmo carinho, aquele mesmo afeto que eu senti quando ela me trouxe. Mas eu não tinha consciência disso, então a gente faz muito dessas coisas inconscientemente. E aí eu te pergunto, o que você costuma repetir no frio? O que para você está sempre ali, que você come sempre no frio, sem perceber? Mas que você fala, nossa, chega o frio, ou eu não vejo a hora de chegar o frio, o inverno, para consumir determinado alimento. Bem-vinda, Nádia! E aí, você está esperando, né, por chegar o frio para você comer esse alimento. É esse alimento que tem alguma memória para você, tem alguma questão emocional, tem algum acalento emocional, que tem um comportamental, um caminho neural que está ali. Se eu não sei a raiz disso, eu repito sem perceber. Quantas amigas aí que vocês têm que estão passando por isso, que passam por isso todo inverno? A conversa é sempre a mesma, né? Ah, nem vou fazer nada, porque no frio a gente engorda mesmo, porque não adianta e tudo mais. Gente, o maior exemplo do que a Marijara, né, que compartilhou essa semana, em menos 38 quilos. Sem cardápio, sem dieta, sem restrição, nem fazer atividade física todos os dias. É olhar para as questões emocionais, olhar para os comportamentos, para as relações, para as memórias que a gente tem com a comida, relações afetivas que a gente tem com a comida. Aqui no YouTube, memória com chocolate quente, memória com café, com leite, pão, com biscoito e leite quente. Olha as memórias que vão aparecendo. E aí, se a gente vai puxando um pouquinho mais, a gente vai entendendo que era um momento que trouxe essa memória, era uma pessoa que trouxe essa memória. O que traz essa memória para você? Normalmente o frio convida a gente
para esse recolhimento, né? E tem a ver ali com alguma memória que eu tenho de infância. A terapia comportamental, a gente olha para isso também. A culpa de parar, falei sobre isso com vocês nos stories, né? Esses dias. E aí a gente vai olhando para isso, quantas mulheres têm esse medo, essa culpa por descansar, por se achar preguiçosa. Se eu comer algo gostoso, eu estou errando, eu não posso. Porque sempre tinha alguém ali controlando. Aí quando eu sou adulta, eu como o que eu quero. Ninguém manda em mim. Quantas pacientes que eu tenho que tá nesse lugar. E a gente vai trabalhar essa criança, a gente vai trabalhar essa adulta que eu vou comer para ter o resultado que eu quero, e não só para ir lá e satisfazer a minha vontade, comportamento, memória emocional. Se eu comer algo gostoso, tá errado, por quê? Quem falava isso? A gente vai criando essas memórias inconscientemente. Chocolate, pipoca, que mais? Mingau, memórias afetivas que a gente tem. Vó, mãe, pai. Aquelas comidas, né, que sempre tem alguém que fazia. Quais eram essas comidas? Tinha uma paciente que ela dizia que fazia jejum rigoroso até no frio, mas que ainda assim ela acabava se sabotando à noite. Essa questão da noite a gente tem que olhar, para a gente entender o que está acontecendo, né? Trouxe aqui alguns exemplos para vocês, e nós descobrimos que no caso dela, ela tinha medo de parecer fraca, de parecer que ela, eu relaxei, né? Não deixa ninguém ver que eu relaxei, que eu sou fraca. Porque se eu falo para as pessoas que eu estou de dieta, se eu falo para as pessoas que eu estou querendo emagrecer, eu fico com aquilo na cabeça que eu não posso decepcionar os outros, ou que eu não quero me frustrar, que eu não quero me colocar nesse lugar. Então, eu não posso falhar, eu não posso relaxar, eu não posso ser fraca. A rigidez é uma armadura. Quanto você se permite se suavizar no frio? Quanto você se permite relaxar, descansar? Ou o frio ativa o seu modo guerreiro? Medo de comer. Come e depois se arrepende. Belisca, come e depois se arrepende. Já desanimei, todo inverno eu engordo mesmo. Uma paciente, uma aluna ali no grupo, compartilhou hoje as questões dela, né? Sobre não conseguir olhar para ela, o quanto que ela já engordou, 100 e poucos quilos, que ela nunca se viu nesse peso, que ela hoje consegue entender que isso tem a ver com ter se abandonado, com não se olhar mais, com se sentir culpada por estar fazendo as coisas por ela e não pelos outros, e aí ela acaba não conseguindo falar não para os outros. É tudo isso que envolve, a gente tem relações, a gente tem questões emocionais, a gente tem feridas, tudo isso que está por trás. Quantas de vocês estão nesse lugar? Não sei falar não, tenho medo de ser rejeitada, de ser abandonada, não quero perder as relações que eu tenho, famílias, amigos. E você? Onde você fica? Onde você se enquadra? Onde você se encaixa? Quando existe tempo para você? Quando existe lugar para você? Eis o ponto. Você fica em guerra com você mesmo, o tempo todo. Lutando para ter tempo para você, mas não consegue. Lutando para olhar para você e não consegue. A gente tem que parar de aceitar migalhas de afeto, de prazer, migalhas de descanso, fingir que está sendo suficiente quando não está. A gente precisa disso. Aí a gente entra na questão de beliscar ou se nutrir. A mulher que belisca o tempo todo, ela está se colocando num lugar de que ela se contenta com pouco. Olha para as suas relações, olha para as coisas que você aceita. Se você belisca muito, você está nesse lugar. Bem-vinda, Sônia, bem-vinda, Valéria. Se você belisca o tempo todo, você está no lugar de que se contenta com pouco. Nas suas relações, no seu trabalho, nos ambientes que você frequenta, com você mesma. Tanto faz, um pouquinho já serve, um pouquinho de atenção,
um pouquinho de aumento de salário, ou se alguém está olhando para você, elogiando o seu trabalho, já tá bom, para que aumentar o meu salário? Estou sendo vista? O que você está aceitando? Descansar, eu faço hora extra até não aguentar mais. Eu estou fugindo de problema em casa, então eu prefiro ficar no trabalho. Se eu conseguir descansar, e se eu conseguir dormir 5 horas, 6 horas por noite, já é suficiente. Aumenta cortisol, fica inchada, fica inflamada. Migalhas. Mulher que belisca, aceita migalhas. De descanso, migalhas de afeto, migalhas de prazer. Tinha uma paciente que ela dizia que beliscava o tempo todo. Na conversa, ela disse que não lembrava qual foi a última vez que ela teve um momento só dela. Tudo na vida dela era em doses pequenas. Até os prazeres da vida dela eram homeopáticos, eram pequenos. O que na sua vida ainda está sendo migalha? O que você ainda aceita como migalha e acha que tá bom? Mas você sabe que merece mais. Mas você tem medo de ficar sem. Você tem medo de a pessoa ir embora, você tem medo de perder o emprego e não ter uma oportunidade melhor. Qual o medo que está por trás disso? Você percebeu que o frio não traz só vontade de comer? Ele traz o que está dentro de você. Falei que não era óbvio, né? Eu ia trazer aqui coisas que fogem do óbvio quando a gente fala em ter fome no inverno. E é aí que entra a terapia nutricional, aí que entra o diagnóstico, que é onde você entende a raiz do seu problema, o que está acontecendo ali por trás, quais são as questões emocionais, comportamentais, relacionais, quais são os alertas, os gatilhos que estão ali no automático, e por que você se sente tão cansada e que você come, né, no automático, que depois se culpa, que você precisa olhar para você, né, olhar para essa raiz emocional, olhar para essas questões emocionais, que é o que a gente faz no diagnóstico. A gente vai investigar isso tudo juntos na sua história, quais são suas feridas, as relações que estão influenciando, quais são as repetições invisíveis que estão aí gerando os padrões. Né? E a gente tem o grupo, né, do motivacional, que é gratuito, a gente tem o grupo do Liberte-se, a gente tem os 21 dias, para a gente olhar para o comer emocional, para a gente olhar e mudar esses caminhos neurais, esses comportamentos. Por isso que traz tanto resultado, por isso que a gente tem tanto resultado sem cardápio, sem dieta, sem restrição, sem olhar para as calorias, déficit calórico, porque a gente olha para dentro, a gente encontra a raiz. A gente só não vai substituindo. Não é só sobre comida, a gente não é só o que a gente come. E aí a gente vai criando essa reconexão com a gente, com o corpo, através de escutativa, você entender o que o seu corpo está falando para você, sobre você entender sobre o controle e a regulação que eu falo para vocês. A gente não tem um botãozinho de desliga. É sobre acolhimento, é sobre a importância de reconciliação com o feminino, com o prazer, de ter apoio, de se entender. Tudo isso que traz a terapia nutricional, por isso que é tão diferente, por isso que traz tantos resultados, né, definitivos aí. E quanto vocês se identificaram, né, na live de hoje, na aula de hoje. Praticamente uma aula, né, que depois eu deixo lá na plataforma para as alunas também. Todas as lives depois eu tiro aqui do Instagram e vai lá para a plataforma, para que elas possam acompanhar, para que elas possam, de fato, olhar para cada questão e trazer mais percepções, entender quais são os outros caminhos neurais, comportamentais, relacionamentos que estão ali presentes. E ficamos por aqui no dia de hoje. Semana que vem tem mais, toda quarta eu tenho trazido aí cada dia mais aulas novas, lives novas, com percepções fugindo do óbvio, para vocês entenderem que nutrição não é só o que a gente come, tem muito mais por trás disso. Por isso que a terapia nutricional faz tanto sentido, que a gente faz essa ponte entre as emoções e a comida, e que depois traz tanto resultado aí para vocês. Imagina, Valéria, estou muito feliz de poder compartilhar aqui tudo isso com vocês, porque eu passei por isso, é o que eu sempre falo, né? Estudar é diferente de passar, e ter essa experiência, essa vivência, é o que faz vocês se identificarem, é o que faz vocês terem a conexão, terem as percepções, eu enxergar para vocês quais são os pontos que estão pegando, o que está no ponto cego, o que está no inconsciente,
porque eu passei por tudo isso, né? Mesmo sendo nutricionista, passei por toda essa questão de excesso de peso, comportamental, emocional, né? Entender os caminhos neurais, entender tudo isso que está por trás do comer emocional, que só quem passou entende e se identifica. E com muito prazer eu trago isso aqui para vocês sempre, toda semana. Sim, a gente acha que o comer emocional, e tem muitos profissionais que vocês vão ouvir falar que comer emocional não existe, isso não é assim, é só para vender, é só para pessoa, né, que quer vender algum curso, vender alguma coisa. Gente, essas pessoas, elas não têm, elas não passaram, elas não têm essa relação com a comida de emoção. Elas conseguem ter o controle, né, das emoções e não relacionar a comida. Por que para nós faz sentido? Porque a gente une a comida com as emoções. Inconscientemente, a gente atrelou isso. E aí, quando alguém fala sobre isso, traz mais clareza, porque fala, nossa, né, onde que eu não tinha visto isso ainda? Como que eu não tinha percebido? Né? Por que ninguém nunca me falou disso antes, né? Por quê? Porque lá no seu inconsciente estava presa essa memória, lá na sua infância veio, que nem eu trouxe aqui. Se você não assistiu, eu vi que vocês chegaram mais tarde, assiste a live. Eu trouxe alguns depoimentos, eu trouxe alguns casos para vocês identificarem também, fazerem relação, né? Memórias que a gente tem com pessoas, memórias que a gente tem com as estações do ano, memórias que a gente tem com a comida específica, que nem uma paciente que trazia o pão com margarina, e era a relação dela de que a mãe saía para trabalhar e ela ficava sozinha em casa, era frio, inverno. Então, sempre que chegava o inverno, ela descontava no pão com margarina. Acho que foi semana passada que eu atendi a paciente, a gente fez o diagnóstico e descobriu que a compulsão que ela tinha pelo pão com carne, que ela falou que não, se ela comprasse 5, 10 pães, ela ia comer os 5, 10 pães até ver o fim, estava relacionado com o marido dela, que faleceu há 3 anos. E aí, a pessoa que não entende sobre comer emocional, um profissional, vai virar para ela e fazer um cardápio, fazer uma dieta, tirar, excluir esse alimento, mas não vai explicar. Ou muitas vezes até deixa esse alimento como um lanche à noite, mas se a pessoa tem o descontrole sobre isso, o que está relacionado? Qual o caminho neural, qual o caminho comportamental, quais as questões emocionais por trás disso? E é aí que a gente tem que trabalhar. Se eu não trabalho, essa memória que ela tem, o marido que já faleceu há 3 anos, ela só vai trocar. Ela vai tirar o pão com carne, vai colocar outra coisa que lembra ele, vai colocar outra coisa, e não vai resolver. Entende? Porque tem que ser feita a ponte. Aí, se ela vai só no terapeuta, que vai olhar só para as emoções, ele não vai fazer a ponte com a comida. Ele não vai buscar a relação que está ali sobre isso. Né? Eu tenho que falar nos stories de uma paciente que a gente trouxe a questão dela que ela não comia frutas, ela só conseguia tomar suco. E aí, em uma das sessões, ela faz acompanhamento individual, a gente identificou, eu trouxe para ela a percepção de que tinha a ver com uma questão que ela tinha passado em casa com faca, com correr o risco ali de ser ferida com uma faca, e eu não quero lidar. Ela, nossa, realmente, eu tenho que cortar a fruta, eu não quero fazer isso. Eu não quero lidar com faca, eu não gosto de cortar nada, não gosto até na hora de cozinhar ou na hora de mexer com as coisas. Memória, gente, está inconsciente. O suco jogou ali, bateu, bebia, não tem que cortar, não tem que fatiar. As carnes ela também não fatiava, aí a gente vai fazendo as pontes, entende? Então, é para isso que serve o diagnóstico, para você entender a raiz, para você saber lá de onde isso tudo veio. E aí a gente vai entendendo as relações, os ambientes, que isso tem tanto impactado para vocês. Depois a gente vai refazendo todos esses caminhos e criando novos caminhos neurais, comportamentos, resolvendo essas emoções, tudo isso. Por isso que tem tantos resultados, igual o da Marijara, menos 38 quilos. Hoje ela já passou comigo em consulta falando, né, já foi para menos 39. Então, é aí que está o ponto, né? Porque a gente está olhando para ela, está olhando de forma integrativa. Então, fiquem com Deus, um bom feriado para vocês, né? Tem lá o link na bio do grupo. O grupo eu vou ver se eu abro, o pessoal está perguntando bastante. Ver se eu abro mais vagas para o grupo, que já tinha fechado um. Tem os 21 dias, tem o acompanhamento individual e tem o diagnóstico. O diagnóstico, pacientes que só fizeram o diagnóstico, que não fizeram acompanhamento, só com o diagnóstico, perderam 5, 6 quilos,
4 quilos só de entender a raiz do emocional, a raiz do excesso de peso. Então, faz muita diferença a gente ter essas clarezas. Então, agradeço a participação de vocês, compartilhem com as amigas de vocês que precisam saber de todas essas informações. Quem chegou aqui no finalzinho, volta lá e assiste, que eu já vou compartilhar, mas eu tiro e depois deixo só lá na plataforma para as minhas pacientes e alunos. Então, um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.